Mateus capítulo 5, versículos 1, 2 e 3. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu queria começar na noite de hoje uma série de sermões a respeito das bem-aventuranças. Quando eu digo uma série, talvez 2 ou 3 sermões, com as bem-aventuranças que introduzem o que nós conhecemos como o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, que são 3 capítulos de Mateus 5, 6 e 7. Quando a gente lê um texto como esse, a gente se sente atraído porque fica impressionado com a ética de Jesus, com a postura pura de Jesus, com a honestidade dele, com a sua justiça, com a sua abnegação, com o seu amor, com a sua capacidade de ser benigno, de não revidar o mal. Mas, por um outro lado, quando nós lemos esse sermão, a gente se sente envergonhado, porque se sente aquém dessa realidade, desse padrão, desse nível moral e espiritual de vida. Houve quem dissesse que essa luz que aqui Jesus reflete no sermão é brilhante e nos atrai como uma lâmpada atrai uma mariposa. Mas a luz é tão brilhante que seca e queima. Ao mesmo tempo atrativa, ela nos põe em vergonha. Não há lugar para formas de piedade nesse sermão que sejam apenas verniz e fingimento. Uma coisa meramente exterior e fabricada. Não há lugar. Aqui é muita honestidade, muita pureza, muita verdade. E o que nos é exigido no texto é perfeição. Jesus diz aqui, no capítulo 5, versículo 48, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Mas uma coisa importante ao se aproximar desse sermão é entender o seu tema principal. E o seu tema principal, atenção, é o reino do céu. E é bom começar dizendo isso, porque estamos tão acostumados a falar do reino aqui da terra, ou das coisas da terra, que o reino do céu ainda hoje nos parece coisa distante demais. Reino do céu, meus irmãos, é a expressão usada por Mateus com frequência para se referir ao que outros autores do Novo Testamento preferem chamar de reino de Deus. Reino de Deus. É que Mateus, como muitos judeus do seu tempo, evitava usar a palavra Deus como possível, ou quando possível. Então optou Mateus por reino dos céus, ao invés de reino de Deus. Para eles, Deus era uma palavra muito sagrada, sublime demais, por isso empregavam eufemismos como céu em lugar de Deus. Daí razão do termo reino do céu. Quanto ao significado, muito importante entendermos, reino do céu é idêntico a reino de Deus. E há um autor muito conhecido até os nossos dias, chamado Watchmani, que dizia bem ao contrário disso, que o reino dos céus era para aquele que teria galardão, era para aquele que seria um vencedor com obras boas, e que então desfrutaria do reino dos céus como antecipação, arrebatado antes de que viesse o reino de Deus. Mas é uma leitura isolada, e por que não dizer talvez já ultrapassada, e aqui é bastante mais prudente, entendemos reino de Deus e reino dos céus como palavras sinônimas ou se referindo à mesma coisa. Mas 4 observações eu queria fazer para
adentrar esse sermão, em especial sobre esse tema do reino de Deus, que é muito importante. Primeiro, a ideia de reino, tanto no Antigo Testamento como no Novo, é dinâmica, não é espacial, não é geográfica. Não se trata de um reino com fronteiras geográficas. A ideia aqui é de domínio e autoridade de um rei. Domínio e autoridade de um rei. Nas Escrituras, o significado espacial de reino ou geográfico, ele é secundário, ele é derivado, ele não é principal. Ele nos remete, na verdade, a um rei e o seu domínio. Segunda observação, embora o reino de Deus possa se referir à totalidade da soberania de Deus sobre tudo e todos, não é esse reino que está em vista aqui no sermão. Atenção, isso é muito importante. De fato, no sentido universal, o reino de Deus, ou seja, a sua soberania é eterna. O reino abrange tudo e todos. Não há nada nem ninguém que esteja fora do reino de Deus, esse que ele rege de forma soberana. A partir da ressurreição de Jesus e a exaltação de Cristo, toda essa soberania divina e universal é mediada por Jesus. Vocês vão lembrar que ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e é uma expressão que indica totalidade, integralidade, tudo está nas mãos de Jesus. Não é só a igreja, meus irmãos. Sim, Jesus prometeu edificar a sua igreja, mas Jesus sustenta o universo pela sua palavra. Ele é o alfa, é o ômega, o princípio e o fim. É a essa autoridade universal que Paulo se refere quando diz que é necessário que o Cristo reine até que Deus tenha colocado os seus inimigos debaixo dos seus pés. Quando um dia toda boca confessará, todo joelho se dobrará, querendo ou não, todos se renderão a Cristo. Alguns, assim, se referem a esse reino como reino mediador de Deus, porque a autoridade de Deus é mediada por Cristo, entregue a Ele. Contudo, isso é muito importante. Não pode ser esse o reino de Deus a que o Novo Testamento se refere com maior frequência. No Sermão do Monte, não são todos os que entram no reino do céu, mas são os pobres de espírito. Então é importante saber quem são estes. São os obedientes, em Mateus 7:21. São os extraordinariamente justos, no versículo 20 do capítulo 5, quando eles excedem em muito a justiça dos escribas e fariseus. Do mesmo modo, no Evangelho de João, apenas quem é nascido do alto pode ver o reino ou entrar nele. Então há uma definição um pouco diferente, mais definida aqui de reino. Como o reino universal, por definição, deve incluir todas as pessoas, quer gostem dele, quer não, percebemos que o reino a que essas passagens se referem, essas últimas que eu citei, não pode ser universal. Existem condições a serem satisfeitas para que se permita a entrada nele. O reino que tem destaque no Sermão da Montanha, e que é o reino pregado por Jesus, escute, é uma parte do reino universal. Temos aqui, meus irmãos, uma ideia de que esse reino significa o seguinte, quando a gente compara dois versículos em Marcos capítulo 9, versículo 45 e 47, e preste atenção. O que diz o primeiro texto? Se o seu pé o fizer pecar, corte-o, porque é melhor você entrar na vida, note bem, entrar na vida aleijado, do que tendo os dois pés ser lançado no inferno. Esse é o versículo 45. Mas veja o 47 do capítulo 9 de Marcos. Se o seu olho o fizer pecar, arranque-o. É melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno. Então, existe um lugar
não necessariamente geográfico, mas uma dimensão a qual o povo de Deus terá acesso. E já tem agora, nós vamos ver, mas terá plenamente no porvir. Mas algo que é diferente sobre o reino universal de Deus. Entrar no reino de Deus, portanto, é entrar na vida. E não é à toa que Jesus tenha usado essa palavra: quem tem o Filho tem a vida. E tem vida, e vida em abundância. João 10:10. Significa que algum tipo de vida está presente neste reino. E ele já está entre nós. Os 3 capítulos de Mateus vão tratar da entrada desse reino, ou neste reino. Portanto, meus irmãos, o reino do céu, no sentido mais restrito, é o exercício da soberania de Deus que tem ligação direta com propósitos de salvação, com propósitos salvíficos. Todos os que estão no reino têm a vida, todos os que não estão no reino não têm a vida. Em outra passagem, Jesus conta uma parábola em que compara o reino de Deus com um homem que semeou boa semente em seu campo, mas depois viu ervas daninhas brotando no mesmo campo, por toda parte, semeadas por um inimigo. É como se o reino, nesse ponto, englobasse o trigo e a erva daninha. Ou seja, o reino abrange tanto os seres humanos que têm a vida quanto os que não têm. A mistura de trigo e erva daninha, que hoje a gente vê no campo, e hoje a gente vê no nosso país. Um dia será separada. E na hora da colheita, o joio é atado em feixes e queimado, e o trigo é recolhido no celeiro do dono. Não há como fugir a esses textos contundentes, incisivos, que distinguem, de fato, um reino em que há vida, de um inferno, por exemplo. Pois é essa ambiguidade que nos ajuda a entender, por exemplo, a passagem de Mateus 8, de 10 a 12, na qual Jesus diz bem assim: não encontrei em Israel fé como esta. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Agora escute. Mas os súditos, ou os filhos do reino, serão lançados fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Dá para perceber uma diferença de tratamento, não em termos de justiça, mas de destino a que pessoas aqui têm suas vidas implicadas. Esperava-se que os judeus que tinham o privilégio de ser os herdeiros da revelação, da aliança, fossem os filhos do reino, mas Jesus afirma que, na verdade, muitas pessoas vindas do mundo inteiro se juntarão aos patriarcas. E essas pessoas somos nós, queridos. Essas pessoas somos nós. A gente está muito distante da Judéia, do Oriente. Mas o Evangelho chegou aqui em Porto Alegre, em Canoas, em Cachoeirinha, em Gravataí, em Novo Hamburgo. O Evangelho chegou a cada um de nós. Jesus adverte que muitos dos que esperavam ser súditos vão ser excluídos das alegrias desse reino salvífico. E isso nos é misterioso. Terceiro lugar, a expressão reino de Deus no sentido de salvação aplica-se aqui e também no futuro. Veja, os livros do Novo Testamento enfatizam que o reino de Deus já chegou. Os demônios começaram a se manifestar porque o dedo de Deus estava presente. Jesus diz: o reino de Deus está entre vocês. Contudo, os livros do Novo Testamento também insistem em dizer que o reino vai ser herdado somente no futuro, quando Cristo voltar. E a ceia não deixa de ser memória e esperança, lembrança e olhar para o futuro quando Jesus voltar. Embora já seja vivida agora, a vida eterna só será consumada naquele dia. Hoje nós vivemos conflitos, dores, escuridão, ambiguidades,
mas naquele dia Cristo será tudo em todos, e o que há em parte será pleno. A mudança, meus irmãos, será tão grande que o universo será renovado de tal forma que a linguagem dos autores do Novo Testamento é novos céus e nova terra. Não é um ajuste, não é uma gambiarra, como se costuma dizer. Diz que os elementos se desfarão e Deus fará tudo novo, novos céus e nova terra. Você tem expectativa por isso? Diante dos desafios que a gente vê, diante do martírio de irmãos nossos pelo mundo afora, diante das decepções da vida, do padecimento e quem sabe da morte de alguns de nós, e até diante das calamidades do mundo, e por que não citar essa pandemia? É de ficar perplexo e perguntar pelo sentido de tudo isso. Mas Deus está preparando uma coisa nova. Jesus conta algumas parábolas com o objetivo de eliminar da mente dos seus seguidores, meus irmãos, qualquer conceito errado que levasse um discípulo a acreditar que a chegada plena do reino aconteceria de forma imediata, rápida. Ele queria que os seus discípulos pensassem o contrário, que a chegada do reino de forma plena poderia demorar um pouco. Uma parábola do Evangelho de Lucas, no capítulo 19, nos diz a respeito disso. Jesus fala de um homem de nobre nascimento que vai para um país distante e depois ele retorna. Esse homem só recebe autoridade sobre o reino quando retorna. Jesus é esse nobre e a consumação do reino aguarda esse retorno. Em quarto lugar, apesar de serem sinônimos, entrar na vida e entrar no reino, não são sempre a mesma coisa. A própria ideia de reino como soberania dinâmica de Deus, onde Jesus está como rei, traz em si algumas implicações de autoridade e submissão, que em geral não nos vem à mente quando a gente pensa reino em termos de vida. O reino de Deus fala da autoridade de Deus, mediada por Jesus, e fala, consequentemente, da nossa submissão sincera. Não é o que fazemos no Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. E é por isso que Mateus 7:21 enfatiza tanto a obediência. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, o reino do céu é o tema principal aqui, não se engane. No final de Mateus 4, no versículo 23, a gente tem o conhecimento de Jesus percorrendo a Galileia e pregando o evangelho do reino. Mateus 4, 23. Sua pregação e as suas curas atraíam multidões, por isso o capítulo 5 vai começar dizendo, quando ele viu as multidões, subiu ao monte e se sentou, seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los. Ora, no Evangelho de Mateus, isso é muito importante, às vezes mal interpretado. A palavra discípulo não se refere necessariamente somente aos 12 apóstolos e nem mesmo a crentes e seguidores fiéis. A gente às vezes pratica um tipo de interpretação anacrônica e pensa no discípulo como um discípulo deveria ser de forma rigorosa. Não. Discípulo pode se referir a alguém que está apenas seguindo e aprendendo naquele momento, sem referência ao seu nível de compromisso. Judas Iscariotes era um discípulo.
Além disso, mesmo que às vezes se faça distinção no texto bíblico entre discípulos e multidões, em Mateus 23 é exatamente isso, as multidões e os discípulos, podemos nos assegurar de que as multidões se aglomeravam com frequência para ouvir os ensinamentos destinados, principalmente aqueles que desejavam aprender. Dentre as enormes multidões que se reuniam por todo o norte da Palestina, talvez uma multidão menor de discípulos interessados tenha seguido Jesus até aquela região da Galileia, até aquelas colinas que eu tive o privilégio de conhecer, para receber instrução mais profunda, porque da sua boca saíam palavras de vida. E talvez cada vez mais pessoas se ajuntavam àquele grupo, porque a reputação de Jesus crescia, e ele fazia milagres, e porque uma multidão atrai a outra. Essa maneira de entender o texto se confirma pela conclusão do sermão, no versículo 28 de Mateus 7, quando Jesus terminou de dizer as palavras, as multidões estavam ali, maravilhadas com o seu ensino. Porque já houve quem dissesse que Jesus se multiplicou em discípulos e que naquele encontro do capítulo 5, 6 e 7, ele teria se reduzido ao encontro privado e se multiplicado em 12 e consequentemente nos demais. A palavra foi semeada de forma bastante mais abrangente, ainda que com cooperação importante dos apóstolos. Meus irmãos, Jesus chegou ao lugar que ele escolheu e se sentou. Naquela época, essa era a posição tradicional de um mestre, ou numa sinagoga ou numa escola. Ele não fez nada diferente de seu tempo. Mas agora, entrando nas bem-aventuranças e caminhando para o fim, nós só vamos ver a primeira. Antes de examinar cada uma delas, existe uma coisa que permeia todas. Em primeiro lugar, bem-aventurança encontra-se traduzida, a expressão bem-aventurança, em versões mais antigas por beatitude. Você já deve ter lido ou escutado isso. Derivada do latim beatus, que é abençoado. Beatitude é termo oriundo de palavras estrangeiras. E a tradução melhor talvez é bênção. Embora algumas traduções modernas prefiram feliz, e a NTLH faz isso, ela o faz, ao invés de abençoado, a troca às vezes por essa palavra pode deixar a desejar. E por quê? Por quê? Porque os abençoados em geral são profundamente felizes, mas bênção não se reduz à felicidade. É claro, nós não estamos felizes em todo momento da vida. Como eu falava com os jovens ontem à noite, nós não estamos com plena fé em todos os momentos da vida. Nós não estamos amando o Senhor em todos os momentos da vida. Nós somos seres humanos falhos, pecadores. E é por isso que a gente conta com a graça de Deus. E que bom que não está em nós esse mérito, que não é a gente que starta o processo e que a aliança não depende de nós, depende dele. E é por isso que estamos a celebrar a ceia hoje à noite do Senhor. Ele é dono. Mas veja que isso é extremamente importante. Feliz aqui não é a melhor tradução, porque os abençoados em geral são felizes e profundamente felizes e com uma felicidade que não é corriqueira e passageira. Mas nem sempre eles vão ter sorriso no rosto. Às vezes é uma felicidade profunda, uma convicção profunda de passar, por exemplo, por uma fornalha. De serem mortos vivos como tochas que foram acendidas e estaqueadas. Pessoas foram estaqueadas no Império Romano para espetáculo e iluminação de uma cidade iníqua. Mas não negaram a sua fé. Na Bíblia, o homem pode abençoar Deus. Daí, na língua americana, isso é muito comum. Blessed be the Lord, né?
Nós não costumamos dizer isso, abençoado seja o Senhor, porque até nos soa estranho ter essa deferência. Mas aqui, sim, o homem pode abençoar Deus e Deus pode abençoar o homem. E eu explico. Essa dualidade nos dá uma pista sobre o significado do termo abençoar. Ser abençoado significa ser aprovado, ter aprovação. Quando o homem abençoa Deus, ele está aprovando Deus. É claro que ele não está fazendo isso como deferência, mas como elogio, bendizendo e louvando a Deus. Mas quando Deus abençoa o homem, ele o está aprovando. E esse ato de aprovação implica numa aproximação divina, numa proximidade divina de aprovação daquilo que é feito. Como esse é o universo de Deus, não pode haver bênção maior do que ser aprovado pelo nosso Deus. Reprovado nos testes, reprovado na opinião popular, pública, nem que seja de todos, mas aprovado por Deus, segundo Jesus Cristo, e segundo a pureza e a honestidade de um coração cuja consciência está diante de Deus e diante das pessoas. E é com essa aprovação que o apóstolo Paulo se preocupava. Era impossível, assim como um travesseiro com penas se rompe e você não consegue retomar todas elas, é impossível esclarecermos tudo e a todos, mas é possível, diante daquele que realmente importa, ter a consciência tranquila e diante das pessoas. Eu pergunto, de quem é a bênção que buscamos com tanta diligência? Qual é a bênção que a gente valoriza? Se a bênção de Deus significa mais para nós do que a aprovação dos nossos entes amados e familiares, por mais queridos que eles sejam, ou de colegas, por mais influentes que sejam, repito, se a bênção de Deus para nós é mais importante, então as bem-aventuranças falarão conosco de forma profunda. Nos desnudarão e nos vestirão de novo, e nos desnudarão e nos vestirão de vestes brancas de novo. Mas se para você a bênção ou a aprovação de outras pessoas ou situações é mais importante, você não desfrutará daquilo que o próprio Deus quer repartir conosco. O tipo de bênção nessas bem-aventuranças não é arbitrário. Note como ela é escolhida. O que se promete em cada caso brota naturalmente, ou melhor, sobrenaturalmente, do caráter aqui descrito. Por exemplo, no versículo 6, aquele que tem fome e sede de justiça é saciado com o quê? Com justiça. No versículo 7, o misericordioso obtém o quê? Misericórdia. Há uma especificidade aqui. A bênção está relacionada com a condição. É preciso notar que duas bem-aventuranças prometem aqui a mesma recompensa, e não sei se perceberam. A primeira delas, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Mas vejam a última, no versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. É a mesma coisa dita. Começar e terminar com a mesma expressão, reino do céu, é um recurso estilístico chamado inclusio. Significa que tudo que se encontra no meio, entre essas molduras, conforma-se ao mesmo tema, qual seja a importância do reino do céu. É por isso que as bem-aventuranças, meus irmãos, podem ser chamadas também de as normas do reino de Deus. Finalizando, o que é pobreza de espírito? Muito já se escreveu e debateu a respeito desse texto, mas sem dúvida, anote isso, porque é a primeira. Não é privação financeira,
Não é necessidade material, abençoado é aquele que tem essas coisas. Não é também pobreza de consciência espiritual quando eu não tenho noção de que sou pecador e estou cego em meus delitos e pecados. Não é uma bênção nesse sentido. Também, pobreza de espírito não quer dizer falta de coragem ou medo. Não quer dizer carência do Espírito Santo. Eu estou dizendo isso porque essas são as afirmações que muitas vezes a gente ouve sobre o significado de pobreza do Espírito. A expressão surgiu na época do Antigo Testamento. O povo de Deus era chamado de os pobres, ou outra expressão, os pobres do Senhor. E por quê? Por causa da sua carência econômica. Israel nasceu de 70 pessoas, ou melhor, nasceu de Abraão e todos os desafios que ele teve enquanto nação no Egito. E como Jacó chegou no Egito. Essa pobreza era resultante de opressão dos seus inimigos, de ciúme, de idolatria, desejo de morte que se praticava contra Israel. Israel nunca estava em paz. Algumas palavras hebraicas usadas para pobre também podem significar inferior ou humilde. Por exemplo, em Provérbios 16, 19, é melhor ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os orgulhosos. A palavra aqui traduzida por humilde aparece em outras passagens, traduzida por pobre, depende do contexto. E tanto pobre como humilde se encaixam no contexto. E agora veja, 2 versículos de Isaías significam de forma bem próxima o que estamos lendo aqui em Mateus. Isaías 57:15. Assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no lugar alto, santo, e também com o contrito ou arrependido, e com o humilde ou abatido de espírito. Há um outro texto, Isaías 66:2. Para esse homem olharei, a saber, ao humilde e contrito de espírito, e que treme diante da minha palavra. É importante, quando nos aproximamos de Mateus e daquela cultura judaica, a gente resgatar o imaginário dos profetas e do povo de Israel em si. Quem era o aflito, contrito, abatido? O pobre, mas que treme diante da palavra de Deus. Meus irmãos, pobreza de espírito é reconhecimento de falência espiritual. É a confissão que fazemos com consciência de que somos indignos diante de Deus. É a mais profunda forma de arrependimento, Carson escreve. Ser humilde de espírito. Ela é exemplificada pelo publicano que disse: Senhor, sê propício a mim, pecador. O que está retratado aqui não é um homem confessando que é insignificante ontologicamente, porque eu e você somos criaturas que Deus criou a sua imagem e semelhança, e a gente tem valor, sim. Às vezes, em algumas teologias, a gente esquece um pouquinho do valor criacional que Deus atribuiu a cada um de nós. É claro que o pecado mexeu conosco. Mas não estamos aqui confessando que não temos valor. Isso não é verdade. Mas confessamos que somos pecadores e rebeldes e destituídos de virtudes morais que nos recomendem diante de Deus. Nos encontramos aqui em desvantagem. Dentro desse quadro, pobreza de espírito é uma confissão geral da nossa necessidade de Deus. O humilde reconhecimento de impotência sem Deus.
A pobreza de espírito pode terminar com um Gideão derrotando as tropas inimigas. Mas a pobreza de espírito começa com um Gideão que primeiro se reconhece incapaz de cumprir aquela missão e declara que se Deus não for com ele, não há o que fazer. É melhor ir para casa e debulhar grãos. A pobreza de espírito, eu queria que você prestasse bem atenção nesse final. Não pode ser induzida artificialmente, pelo alto desprezo, numa espécie de prática ascética, quando eu mesmo me diminuo em termos de valor. Menos ainda, a pobreza de espírito tem comunhão ou em comum com eu ficar ostentando humildade. Parece um contrassenso. Tampouco os de espírito arrogante que cobiçam as qualidades da pobreza de espírito não vão conseguir imitá-la com êxito, mesmo que desejem, se não perceberem que precisam se esvaziar. Essas tentativas, meus irmãos, nós já as fizemos e ainda fazemos. E elas até podem ter um sucesso simbólico diante dos homens, mas não conseguem enganar a Deus. Na verdade, quase todos nós sentimos repulsa por toda a humildade fingida, seja a nossa própria, seja dos outros. Suponho que não haja orgulho mais mortal do que aquele que se baseia em grande conhecimento, muita piedade exterior que os outros notam, ou na presunçosa militância de defensor da fé ou da ortodoxia. Muito conhecimento, muito barulho de piedade e uma característica de defensor da fé. Eu não estou com isso questionando o valor do conhecimento, e nem da piedade, nem da ortodoxia, mas apenas expondo os crentes professos diante da luz dessa bem-aventurança que nos faz calar. O orgulho baseado em virtudes genuínas tem o maior potencial de levar o indivíduo a se iludir. Mas Deus, por seu Espírito e sua palavra, não permitirá isso. Ele insiste na pobreza de espírito. Um reconhecimento total, sincero, factual, consciente da nossa falta de valor moral diante de Deus por causa do pecado. E repito, a pobreza de espírito é a forma mais profunda de arrependimento. Ontem com os jovens em nosso grupo estávamos lidando com o capítulo 3 de Provérbios. E houve um texto que lemos do versículo 7 de Provérbios 3, que fala para não sermos sábios aos nossos próprios olhos. E aqui vejam a felicidade da nova tradução da linguagem de hoje, que torna esse assunto um pouco mais agudo. Essa tradução diz assim: não fiquem pensando que são sábios. Não fiquem pensando que são sábios. Irmãos, não é de surpreender que o reino do céu pertence aos pobres de espírito. Já no início do sermão descobrimos que não temos os recursos para pôr em prática nada deste sermão. Não podemos atingir os padrões de Deus por nós mesmos. Temos de nos apresentar diante dele, reconhecer primeiramente, estruturalmente, nossa falência espiritual, esvaziando-nos de nosso senso de justiça própria, de autoestima moral e vanglória pessoal. Porque uma vez esvaziados, estamos prontos para que Deus nos encha.
por meio de Jesus Cristo e do seu Espírito. Grande parte do restante deste sermão tem o propósito de retirar de nós. E é por isso que ler a Bíblia e este sermão é importante. Qual é o propósito? Remover esses auto-enganos e promover a pobreza genuína e verdadeira de espírito. A sinceridade, a profundidade desse arrependimento são requisitos fundamentais para você desfrutar da vida. Reconhecemos nossa dependência. Reconhecemos nossa carência. Ou quando os desafios vêm, olhamos para a força do nosso braço. Corremos rápido para os nossos amigos e pensamos em todo tipo de alternativa. E nos esquecemos de dobrar o joelho. Lá em casa nós, pela graça de Deus, tivemos algumas dessas experiências já. 24 anos de casados, filhos pequenos. Às vezes tendo que sair às pressas para um hospital, uma situação de emergência. A gente lembrava, só um pouquinho. Vamos dar as mãos aqui e vamos orar. Nunca vou esquecer minha mãe, 2 anos atrás, antes da pandemia, indo visitar a minha irmã, subiu no sótão de uma casa americana. E o sótão era um sótão de piso falso. Ela veio abaixo, 10 metros de altura. Aliás, 6 metros de altura. Caiu sobre um chão duro, uma garagem. Havia um carro no lado, ela podia ter caído em cima do carro. Mas ela caiu. O que cabia para eu fazer? Recebi uma ligação do outro lado do hemisfério. Reunimos nossa família e clamamos ao nosso Deus, aquele que por nós tudo executa. A minha mãe não ficou com nenhuma sequela. Nenhuma. Com seus 70 anos de idade. Num chão de cerâmica. Levada às pressas para um hospital. Onde está a nossa confiança? De quem queremos a aprovação de verdade. Nesse sermão, no capítulo 6, Jesus vai dizer: não exerçam justiça com o fim de serem vistos dos homens. Porque daí vocês já receberam a recompensa de vocês. É como se Jesus estivesse dizendo: o importante é ser aprovado diante de Deus. E para isso, só tem um caminho, por meio de Jesus. Sim, quem tem o Filho tem a vida, e quando a gente vai ao Pai só tem um jeito, de mãos dadas com a justiça de Jesus e não com a nossa. E é por isso que a gente está aqui, falando de uma verdade que a gente já ouviu, mas que às vezes é ofuscada. Porque o reino desse mundo toma tanto a nossa atenção que a gente perde de vista aquilo que é importante e se desespera como barata tonta. Sem precisar. Não que Jesus nos tenha prometido imunidade, não. Mas como é bom saber que toda autoridade é dele no céu e na terra. Eu vim aqui hoje à noite para chamar a tua atenção para o reino de Deus. Ele é invisível, mas ele é real. Hoje ele é parcial, mas ele vai ser pleno. Ao comermos do corpo e do sangue de Jesus, nós estamos nos lembrando de um ato consumado. Mas lembre-se, até que ele venha. Eu vim dizer aqui para você, aproveite a comunhão dos teus irmãos.
Aproveite um culto como esse e outros que temos semanalmente para ouvir a palavra. Eu sei que vocês têm feito o devocional de vocês na casa de vocês, e isso é muito importante, mas existem coisas que Deus nos dá aqui e por outro ou outra que Ele não dá para nós sozinhos. Assim é no casamento e assim é na comunidade cristã. Você acredita que os mandamentos de Deus estão de pé, estão válidos? Acredita? Não matarás, não roubarás, adorarás somente a Deus, não terás outros deuses, não cobiçarás. Um destes 10 diz lá, guarda o sábado. Nós cristãos guardamos o domingo. O que é guardar? Guardar é lembrar que num ciclo semanal de 7 dias eu preciso ser lembrado e não posso entrar na correria do mundo. Eu preciso ser lembrado que a vida é de Deus, que Ele deu as estações e o tempo, e que eu não estou só ganhando dinheiro e fazendo filhos. Existe alguma coisa maior, um sentido maior e um tempo que só Deus sabe. Você lembra lá da parábola do rico insensato? Louco, esta noite pedirão a tua alma. Mas ele estava no outro relógio. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Pobreza de espírito significa humildade, então. Reconhecimento de fragilidade. Vir ao culto é uma manifestação desse espírito. Eu estou dizendo que eu preciso ouvir a palavra, ver meus irmãos e receber oração e ser ajudado, que eu não sou sozinho. Com a reforma, alguns entenderam mal o sacerdócio universal de crentes e passaram a desenvolver a sua fé. Minha fé é com Jesus. Não tem mais pastor, não tem mais ninguém, não tem mais igreja. Fomos para o outro extremo. Essa comunidade aqui, Jesus constituiu. A igreja, Ele edifica. Se você não quebra nenhum dos mandamentos, do 1º ao 10º, lembre-se sempre que um deles lá diz assim: sábado é dia do Senhor. Nós aplicamos o texto literalmente? Não, o nosso dia é domingo. O Senhor está dizendo então que eu realizo a guarda desse mandamento vindo ao culto? Também. Porque realmente também não adianta você vir no domingo e ficar o tempo inteiro no celular preocupado com as contas da semana, com a agenda do mês. É ouvir. É adorar a Deus naquele dia e oferecê-lo plenamente como culto. Sim, em Cristo Deus nos deu a liberdade cristã. Há outras maneiras de cultuar a Deus. É claro que há na rua, servindo o próximo. Mas não esqueça, com a sua família, com a sua casa, guarde este mandamento, como os demais. Valorize o culto da tua igreja. Se para você é longe vir aqui, se você mora muito longe, eu te aconselho, busque uma comunidade local. Claro, observe a doutrina dessa igreja, a liderança, os irmãos. Exerça juízo, exerça critério. Mas cultue a Deus com a tua família. Humildade de espírito é reconhecer também dependência uns dos outros. De que eu vou vir numa reunião como essa e eu vou ouvir uma coisa que eu não estava preparado para ouvir. Que lá no meu quarto eu abri a Bíblia e eu não alcancei. Ela veio de fora. E eu digo isso hoje com muito amor. Só o fato de a gente estar aqui uma vez por semana
a gente está se colocando à disposição para declarar nossa humildade, se esvaziar e receber. Não são fáceis os dias hoje. Eles não são fáceis. A gente é tentado a ficar ansioso e resolver tudo do nosso jeito. E a gente se abate. Mas a gente tem que saber que o reino de Deus está entre nós. Nesse reino tem uma vida. E Jesus é essa vida.